Sejam muito bem-vindos todos vocês, boa noite. Hoje é a segunda aula de aquecimento para a jornada do zero ao realismo. E Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? A jornada é um evento 100% online, 100% gratuito. E lá eu vou te mostrar os primeiros passos para você sair do zero e alcançar realismo nos seus desenhos. E a gente está fazendo essas aulas de aquecimento para você chegar aquecido na jornada. Ontem foi a primeira aula que eu te mostrei os 7 princípios fundamentais do realismo. Tá? O link da aula já foi enviado no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Lembrando que você que está aqui agora no momento da aula, você vai ter uma vantagem. Tá? Durante a aula eu vou te passar uma senha para você baixar o material de apoio dessa aula de hoje. Então você vai ter até a meia-noite de hoje para baixar esse material. E por isso, desde já, eu já te parabenizo de você estar aqui. Parabéns pela sua participação, pelo seu comprometimento. Se você está preparado para essa aula, se você está cheio de energia, escreve no chat, tá? Escreve aqui, estou preparado. Tá? Qual o tema dessa aula de hoje, dessa segunda aula de aquecimento? O tema é para quem é o desenho realista e como fazer desenhos realistas do zero sem ter dom. Você pode pensar, será que eu dou conta, Henrique, de fazer desenhos realistas nesse nível? Hoje aqui você vai entender nessa aula se é para você. E eu preciso te lembrar, tá, que essa aula de hoje aqui é só o aquecimento para te preparar, tá? Essas aulas estão sendo aquecimento para te preparar para algo muito maior, para você chegar preparado na onde? Na jornada do zero ao realismo, que vai ser muito mais profundo do que isso daqui. A gente vai se aprofundar, tá? Você vai entender todos os primeiros passos para você sair do zero e chegar no realismo no seu desenho, para você conseguir fazer desenhos realistas do absoluto zero, mesmo que você não tenha dom, mesmo que você não tenha talento para desenhar. Você vai descobrir os passos que eu e os meus alunos seguem para ter realismo. E Henrique, qual é o horário da jornada? Tá? Então o horário da jornada vai ser também às 8 horas da noite. Tá? O aquecimento está sendo às 8, para você já ir acostumando, porque a jornada vai ser nesse mesmo horário de 8 horas da noite. Então é importante você participar do aquecimento e, mais importante ainda, você participar, você comparecer na jornada. Tá? Vai ser uma série de 3 aulas, uma semana de conteúdo aprofundado, um na segunda-feira, um na quarta e um na sexta. Tá? A aula mais importante, porém todas são importantes, tá? Porque é parte de um quebra-cabeça todas elas. É importante também você convidar mais pessoas para estar junto com você. Lembra que eu falei disso ontem na aula 1? Se você quer ir longe, vai acompanhado, convide mais pessoas, manda mensagem para pelo menos 5 pessoas, coloca no seu stories no Instagram, me marca, @Henrique Oliveira Desenhos, convida as pessoas para assistirem aqui o aquecimento com você, para assistir a jornada. A gente vai ter um grupo exclusivo do evento para a gente trocar experiência, para você colocar os resultados, tá? As atividades que vão ser passadas. Se prepara também para você assistir a jornada pela sua televisão ou pelo seu computador. Tá? Avisa a sua família, tenta ouvir com fone para você se concentrar mais, que você vai ver o nível de experiência e de resultado que você vai ter. E vamos combinar uma coisa aqui também para hoje, tá? Para essa aula. Toda sacada que você tiver, todo insight que você tiver, escreve aqui no chat. Para quê? Para você fixar a compreensão que você está tendo. Quando você escreve, você fixa ainda mais, você compreende mais. E você também vai estar ajudando outras pessoas que verem a sacada e o insight que você está tendo. Tá certo? Então vamos começar a aula de hoje. Tema de hoje, para quem é o desenho realista e como fazer desenhos realistas do zero sem ter dom. Bom, então vamos lá. Primeira parte aqui do conteúdo. Para quem que é o desenho realista? Tá? É para você que está no zero. Você está no absoluto zero. De repente você vê meus desenhos, vê nas redes sociais. De repente você pensa assim, pô, Henrique sempre desenhou desse jeito, ele tem talento, desenha com realismo e tal, e eu não tenho. E eu entendo você pensar assim, porque eu lembro muito do meu começo, que foi praticamente desse mesmo jeito, de olhar outras pessoas, artistas espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, fazendo realismo, e minhas tentativas não davam em nada. Se você olhar, olha só, estou colocando aqui, na aula 1 já te mostrei um pouco, estou colocando aqui mais um desenho daquela época que eu comecei. E quando eu falo daquela época, foi muito tempo fazendo desenhos nesse nível, eu não passava disso. Então, vira e mexe eu desanimava. Eu pensava, pô, as pessoas que dominam isso aqui têm talento. E olha que eu era uma pessoa que eu gostava de certa forma de desenhar.
né? Eu tinha esse gosto de querer ficar desenhando outras coisas e tal, mas figura realista, eu tinha sempre esse desejo, mas não tinha resultado. Então eu passei essa fase, né, de acreditar que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, né, que era para os outros, mas não era para mim. E o que aconteceu nesse período, que é o que eu vou te passando aqui no aquecimento, vou te passar na jornada, eu fui desenvolvendo um método para fazer desenhos realistas, desse jeito e nesse nível. Então tudo que aconteceu na minha trajetória, que foram mais de 10 anos, é o que eu vou trazendo para você, todo o conhecimento, te explicando o método, né? Vou te explicar tudo por trás, como que funciona, o que você precisa saber, o que você precisa fazer, né? E de antemão te adianto, você não precisa levar 10 anos, né? Você tem a chance de encurtar isso, de ter resultado em 6 meses, se você segue passo a passo o método, resultado em 6 meses, resultado que você levaria muito mais tempo. Você levaria 10 anos, você levaria 6, 5 anos, dependendo da dedicação que você tem. Para quem também é o desenho realista? Para você que é iniciante, né? De repente, você já descobriu o realismo, né? Você não está no zero. Quem está no zero descobriu agora o realismo, né? De repente se apaixonou. Foi assim que aconteceu comigo, eu descobri. Amei aquele estilo, eu falei, cara, eu quero tentar, eu quero fazer desenhos desse jeito, né? Só que de repente você já é iniciante, você já descobriu, você já começou a dar seus primeiros passos, né? E é para você, por quê? É importante você que já iniciou saber dos erros que você pode estar cometendo, né? Eu bato muito nessa tecla de erros porque quando você entende o erro, principalmente os erros que você nem sequer sabe que está cometendo, nem percebe, quanto antes você percebe, antes você corrige. Né? Quanto antes você corrige, mais rápido você evolui e chega no nível de realismo no seu desenho. O desenho realista também é para você que está no nível intermediário. O que é o nível intermediário? De repente você já desenha há algum tempo, de repente até um bom tempo, só que como eu, né, aconteceu comigo, de repente esse tempo todo você ainda não está satisfeito, você ainda não atingiu o realismo. Né? De repente você até já entrega encomenda de desenho, o cliente não gosta tanto, não valoriza, né? Você tem dificuldade até para precificar, nem você está satisfeito, você está inseguro. Você queria descobrir novas técnicas, desenvolver, aprimorar sua técnica, você sabe que você está precisando. E aí você precisa acabar com essa insegurança para você ter resultado. Né? Você precisa começar a mudar, começar a fazer coisas diferentes. Aí qual que é o melhor momento para isso? Agora! Né? Porque você vai ter bastante conhecimento dia após dia aqui no aquecimento, depois na jornada, né? Então é uma grande chance de você se comprometer para você conseguir passar essa barreira, chegar no seu próximo nível. Porque é o que eu sempre falo, às vezes, quando eu falo nível intermediário, não é aquele nível intermediário que você tem até bastante resultado, é um nível que você não tem o resultado que você poderia nem merecia estar tendo, porque você de repente criou vícios, né? Insiste em erros que você não percebe, por isso que eu insisto em erros, tá? Em falar de erros, porque aconteceu comigo, acontece com muita gente que eu vejo, de repente estar fazendo coisas mais complexas, está se aventurando lá na frente, mas está com problema em partes mais básicas, em conceitos, né? Que elas não dominaram, que elas não entenderam ainda. E aí você pode ter objetivos com desenho, de repente você quer desenhar para o hobby, você quer aperfeiçoar sua técnica, descobrir novas técnicas, como eu falei aqui, né? Você quer ter esse momento aí, ter uma satisfação pessoal. De repente você também pode querer desenhar por renda, ter uma renda extra com desenho além de hobby, né? Não é incomum, a maioria dos meus alunos, eles aprimoram a técnica, seguem o método e é inevitável, né? Naturalmente, quando eles chegam no realismo, eles começam a se destacar e aparecem várias oportunidades que dá para você ganhar dinheiro também, ter uma renda, rentabilizar, né, profissionalizar a sua arte. Como, por exemplo, a aluna Meire, olha só o que ela fala. Sou Meire Lustosa, sou de Porto Nacional Tocantins. Eu sempre gostei de desenhar desde criança, porém sem nenhuma técnica. E com o tempo eu não gostava dos meus desenhos e parei de desenhar. Durante a pandemia, eu passei uns dias em casa sem trabalhar e resolvi voltar a desenhar. Foi quando eu conheci o Henrique através do Instagram. Eu comecei a fazer o curso dele e me aperfeiçoei mais no desenho. Foi quando eu vi o resultado dos meus desenhos. Hoje em dia eu desenho muito bem, graças ao curso. Aprendi técnicas, aprendi sobre materiais. E hoje eu
tiro um extra por mês só com desenhos. Eu tenho muitas encomendas, né, de tatuagem, desenho realista para dar de presente, capa de livro. E costumo dizer também que o desenho é uma terapia, pois quando eu estou estressada, eu começo a desenhar, me acalma muito. E eu sou muito grata a Deus, ao Henrique pelo curso, pela paciência, pela forma dele ensinar, que é diferenciada, é um curso que você aprende mesmo. Não precisa ter dom para desenhar, basta você ter vontade e fazer esse curso que você aprende. Eu vou mostrar no final do vídeo alguns desenhos meus de antes de fazer o curso e de agora, para vocês verem a diferença. Você pode também ter outro objetivo com o desenho, que é ter o desenho como uma terapia, né, na sua vida. Um dos grandes benefícios do desenho é esse, acalmar, né, diminuir estresse, né, aliviar a ansiedade. Desenho para mim, né, naquela época que eu já comecei a falar com você sobre minha limitação, deficiência e tal, foi uma fase que eu desenhei, né, eu sempre tirava um tempinho para desenhar praticamente todos os dias e foi bastante terapêutico para mim, como é até hoje, né? Foi uma fase que eu precisava colocar minha cabeça ali em ordem, né? Ter esse momento de calma, de tranquilidade, e o desenho me proporcionou tudo isso. Então ele é uma ótima terapia também. Então, entendido isso, a gente chega aqui na segunda parte. Como fazer desenhos realistas do zero, tá? Sem ter dom. E para a gente começar, a gente precisa entender primeiro o quê? O que é o desenho realista? O que é o desenho realista e o que não é o desenho realista. Aí eu te coloco aqui dois exemplos, tá? Meus desenhos mesmo, um de antes, um de agora. Você percebe que uma das diferenças que mostra que o desenho é realista é ele ser livre de contornos, como você está vendo aqui. Ele tem um sombreado, um acabamento que passa a realidade. Você não vê muito contorno, você não vê um acabamento rústico, você não vê um acabamento que mostra tanto assim a marca do lápis. Você percebe que ele começa a se assemelhar com uma fotografia, com uma foto, e passa essa impressão de realidade. Impressiona com os detalhes. Então isso aqui é um desenho realista, muitas pessoas podem chamar também de hiperrealista, mas aqui o nível que eu estou te mostrando, que eu vou te ensinando, é esse nível aqui de realismo. Tá? Até porque tem outras formas de fazer realismo, de fazer com acabamento mais simplificado, vamos dizer assim, um pouco diferente disso aqui, que também vai passar uma realidade através da luz e da sombra, mas o realismo que eu quero apresentar para você é esse, tá? Nesse nível de acabamento. E daí quando eu falo, você que está começando no zero, você que já iniciou, para o que eu vou te mostrar agora, o assunto que eu vou tratar com você, meio que vale para os dois casos. Tanto para você que está no absoluto zero, acabou de conhecer o realismo, de descobrir o realismo, como você que já iniciou. De repente você já iniciou no desenho, e aí o que eu vou te falar vai meio que servir para os dois casos. Por quê? Porque eu gosto de começar sempre falando dos erros, e quando a gente inicia no desenho, a gente comete vários erros, isso é inevitável, até porque não são erros para a gente quando está começando, porque a gente não tem consciência que são, que a gente está fazendo errado. E se você está no absoluto zero, você já vai entender o erro. Quando você começa, você já começa pelo jeito certo e entendendo o que é errado, para você não cair nesses erros. Então serve para os dois casos, para você que está começando, para você que já começou. Aqui, por exemplo, você vê o resultado da aluna Meire. Ela já estava no comecinho, tentando o realismo. Aqui você vê o resultado de antes dela seguir o método, e depois dela seguir o método, o resultado que ela começou a ter. Então o que faz os alunos terem resultado, o que faz eu ter resultado, o que vai fazer você ter resultado? Ter o conhecimento técnico, entender o método, seguir e entender os erros, tá? Que é extremamente importante você saber os erros que você pode estar cometendo. Então eu quero falar com você aqui, para começar, 3 erros. Tá? Eu vou te falar 3 erros e serve de análise. Você primeiro analisa se você pode estar cometendo esses erros. Inclusive você que já desenha há mais tempo. Tá? É extremamente importante você prestar atenção no que eu vou falar agora, porque quanto antes você sabe, antes você corrige e antes você tem resultado. Então vamos lá, o primeiro erro é você acreditar que olhar a referência e tentar desenhar o que você está vendo na referência vai deixar o seu desenho realista.
Isso parece que é o melhor caminho, né? Você descobre o realismo, você vai pegar uma referência, uma foto, você vai observar e o que você estiver observando você vai copiar e tentar copiar no seu desenho para deixar ele realista. Parece que é assim, né? Simples desse jeito. Mas tem um detalhe aqui. Eu demorei um tempo na minha jornada para entender isso daqui, mas quando eu entendi foi um dos pontos de virada, tá? Uma das sacadas que começou a mudar meu resultado. Eu pergunto para você, você já se questionou, né, o que você deve observar nessa referência? O que você deve extrair dessa foto para colocar no seu desenho? Será que é só observar e desenhar? Será que não tem alguma coisa a mais? Eu te falo isso porque quando eu fui questionador desse jeito, quando eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a entender isso. Por quê? Porque eu via referência, né? Quando eu falo referência é a foto, o desenho que você vai fazer, de repente de um personagem, alguma coisa que eu estava tentando desenhar, e eu via que outra pessoa que desenhava bem tinha usado a mesma referência e tinha conseguido o realismo. Por que que eu, com a mesma foto, não extraía nada daquilo? Meu desenho ficava tão ruim. Será que era só técnica? Será o que que era? Será que tinha a ver com a observação? Parece que a pessoa observava de um jeito que eu não observava, que eu não sabia. E esse questionamento foi uma motivação para mim começar a buscar sobre isso. Foi na época que eu descobri o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que falava exatamente isso que eu estava buscando. Né? Ali, aquele livro, de forma simples, começa a mostrar isso, começa a mostrar a observação, como que você deve observar, o que você precisa extrair daquilo que você está desenhando. Claro que é um dos pilares a observação, depois você vai ter que entender mais sobre técnica e tal, o livro não traz isso. Tá? Eu só estou te dando como referência, porque foi um momento, foi um ponto de virada que esse livro fez parte, que eu busquei e comecei a entender ali a forma que eu observava. E aí começou a mudar bastante coisa no meu resultado. Depois eu tive que desenvolver técnica, eu vou te falar mais pra frente como que foi, mas esse foi um dos pontos. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo, tá? Um estudo com 2 grupos de pessoas, estou colocando a referência aqui para você ver. Foi feito esse estudo com 2 grupos de pessoas, um grupo de pessoas que desenhavam figuras de forma realista e um grupo de pessoas que não desenhavam nada de forma realista. E aí sabe qual que foi o resultado desse estudo? O que eles descobriram? A observação. Eles descobriram que o grupo de pessoas que desenhavam de forma realista, as figuras de forma realista, elas tinham uma forma de ver o mundo diferente das outras pessoas. Elas viam de uma forma, elas tinham observação de uma forma real, coisa que as outras pessoas não tinham. E é por isso que elas desenhavam de forma realista. Tinha a ver com a maneira que elas observavam. E aí você pode falar, Henrique, então tchau, vou fechar o vídeo porque eu sou do grupo de pessoas que não desenham de forma realista. E eu falo para você, não sai daqui, não vai embora. Por quê? O mesmo estudo mostrou o quê? Mostrou que qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. Basta ela compreender, entender isso daqui que ela vai conseguir desenvolver. Não precisa ter dom, que não depende de dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. Para você ver, o próprio estudo mostrando isso. Então, não é questão de dom, é questão de conhecimento. Quando você começa a entender e se aprofundar, você faz o que tem que ser feito e você tem resultado. Se você não entende isso, você vai ficar sempre desenhando, observando e fazendo sem esse entendimento e o seu resultado não vem, você não evolui, você não consegue realismo. Por quê? Por uma simples coisa chamada foco e atenção, que você não sabe em que você tem que focar, o que você tem que extrair dessa referência que vai fazer você ter realismo. Eu gosto de usar como exemplo, imagine que você vai sair aí da sua casa, de onde você está, e vai fazer um trajeto de 30 minutos para um bairro próximo aí que seja 30 minutos de carro, de ônibus, mais ou menos esse tempo. Eu estou aqui, vamos supor que eu vou para o bairro de Moema, que é mais ou menos 30 minutos, essa distância de carro, de ônibus. E aí beleza, você desceu lá do carro, desceu do ônibus e eu encontro você. E eu pergunto para você assim, João, Maria, coloca seu nome, tá? Eu te pergunto assim, quantas pessoas que usavam amarelo você contou nesse trajeto? E aí você vai olhar para mim e você não vai fazer a mínima ideia. Você vai falar, não sei quantas pessoas. Mas por quê? Porque você não estava prestando atenção nisso. A mesma coisa o desenho. Se você não sabe o que você tem que focar, o que você tem que prestar atenção, como que você vai extrair aquilo para conseguir ter realismo? Agora, do contrário, se você desde a hora que você saísse da sua casa você já soubesse que eu ia te fazer essa pergunta, quando você descesse, eu ia te perguntar quantas pessoas usavam o amarelo.
E você ia responder, Henrique, 12 pessoas eu contei que usavam roupa amarela. Por quê? Porque eu te dei um comando, você já sabia em que você tinha que focar e você prestou atenção. Simples assim, né? Você já reparou quando você quer comprar alguma coisa nova, de repente um tênis, uma jaqueta, seja lá o que você quer comprar, você já percebeu que momentos antes de você comprar, uma semana antes, dias antes, se você sai, antes de você comprar, se você sair, fazer um passeio, ir no shopping e tal, você tende a estar focando, prestando atenção em todo mundo que está usando aquilo, né? Se é um tênis, você parece que seu olho persegue, você começa a perceber a pessoa que está usando tênis naquele modelo, naquela cor que você quer comprar. Se é uma jaqueta, parece que você começa a perceber pessoas que estão usando jaquetas parecidas com aquela que você quer comprar, antes de você comprar. Até depois de comprar, porque seu foco ainda está nisso, né? Você está prestando atenção, você está com foco nisso. As pessoas estão ali o tempo todo, mas naquele período você está focado, você está prestando atenção nisso. E é isso que acontece no desenho, na observação. Quando você entender os comandos, o que você deve extrair, perceber, você vai saber o que você tem que fazer. E aí você vai desenvolver a parte técnica e você vai conseguir ter realismo, coisa que muita gente bate a cabeça e demora para entender isso daqui, para mudar isso daqui, para virar essa chave. Tá certo? Então a partir de hoje, não senta mais para desenhar pegando uma foto, uma referência e tenta observar e copiar o que você está vendo, achando que é isso que vai trazer realismo para você, porque não vai. Né? Eu queria falar para você que era simples assim, mas não. Você só precisa mudar, entender o que você precisa observar de verdade. Tá certo? E a gente vai se aprofundando aqui para entender mais sobre isso. Então vamos lá, o segundo erro. Segundo erro é acreditar que fazendo texturas, fazendo pequenos detalhes no seu desenho vai ficar realista por causa disso. Esse foi um erro que eu cometi pra caramba, esse é um erro que eu vejo pessoas cometendo o tempo todo, né? Querem insistir em fazer detalhes, texturas, isso e aquilo, tudo que era mais complexo, né? Com aquele imediatismo de querer entender, de querer fazer. E eu levava horas fazendo desenho, parava, levava dias, porque eu parava um retrato e ia continuando no outro dia, continuando, cometendo esse erro. Fazendo vários detalhes, fazendo várias coisas para no fim meu desenho não ficar realista, ainda passar uma sensação esquisita naqueles efeitos que eu fazia. Eu te falei na aula 1 do exemplo do desenho que a pessoa perguntou por que você fez esses pelos no rosto do desenho. Porque as texturas, em vez de passar realismo, aparência de pele realista, estava passando uma aparência grotesca de pelos, de riscos no desenho. E olha só, hein? Eu tinha levado horas, dias, como eu falei, horas que eu falo, várias horas, que eu desenhava um pouco no dia, pegava no outro para finalizar. E não foi um retrato não, foi vários que eu tentava desenhar. E hoje eu vejo, cara, eu vou jogar aqui 95%, às vezes eu falo 90%, mas acho que dá para falar 95% das pessoas que vêm, 95%, com dificuldade de textura, com as mesmas dificuldades que eu estava tendo naquela fase. Elas não estão errando aqui nas texturas e nos efeitos, elas estão errando antes, estão errando no básico. Né? O que foi mudando essa situação em mim? Foi eu voltar, vestir as sandálias da humildade que eu te falei na aula 1, compreender o básico, dominar de verdade o básico. Por quê? Porque eu coloco para você aqui, olha só essa imagem, tá? Essas imagens são simples. Eu pergunto para você, elas passam realismo? São reais? Óbvio que são. Por quê? Porque são fotografias, são coisas reais, passam realidade. Elas não são cheias de detalhes, elas não são cheias de texturas, mas elas passam realidade. Você concorda que se você não está tendo realismo fazendo uma imagem dessa, se você não alcança realismo, se você não tem uma luz e sombra, não tem um acabamento que passa essa sensação de realidade em uma imagem assim, você concorda que se você ficar fazendo coisas elaboradas e complexas, enchendo seu desenho de textura e fazendo um monte de coisa, você só vai estar perdendo tempo da mesma forma que eu perdi? E aí lá na frente você vai estar decepcionado, olhando uma pasta de desenho com vários desenhos, cheio de falhas, cheio de erros que você levou um tempão fazendo. Por quê? Porque você não dominou de verdade o básico. Se você consegue realismo em uma imagem assim, simples, fica muito mais fácil você conseguir depois colocar esses efeitos, quando você compreender o método, quando você compreende a técnica. Então olha só, agora comparando duas imagens, uma sem níveis de textura, sem tantos detalhes, e outra
com bastante detalhes, carregada de detalhes, são reais do mesmo jeito, são fotografias do mesmo jeito. Você precisa passar a realidade. Se você não está passando com a imagem mais simples, como que você vai passar com a imagem mais complexa? Você vai estar perdendo tempo. Você tem que dominar de verdade o realismo. E você domina mais rápido com uma imagem mais simples. Por quê? Qual que é a grande vantagem? Imagens assim, outras coisas que a gente vai falar aqui durante o aquecimento, durante a jornada, desenhos mais simples você vai fazer mais rápido. Você vai gastar menos tempo fazendo. E aí você vai dominando o realismo em um curto espaço de tempo. Para quando você chegar na parte complexa, você já dominou pra caramba a parte básica. Aí você deslancha. Do outro lado, você fica fazendo o que eu fiz. Perdendo um tempão na parte complexa, querendo fazer tudo isso, para depois se arrepender de olhar para trás e ver a quantidade de falha, não ter orgulho nenhuma da sua pasta de desenho. Então tudo que eu falei aqui, principalmente na aula 1 do aquecimento que eu falei ontem, sobre você de repente achar que já sabe, todas as coisas vão começar a fazer sentido para você, porque muita gente acha que sabe. E aí não internaliza o restante de coisas que eu preciso falar, que eu preciso passar de conhecimento para você. Para a pessoa que já acha que sabe, vai continuar cometendo os mesmos erros, continuar tendo o mesmo resultado. Muitas vezes ela está errando nisso aqui. Ela acha que sabe, mas ela não sabe de verdade. Então, a partir de hoje, pensa bem. Quando você estiver fazendo, se você já está desenhando, cuidado, porque se você ficar insistindo, você vai estar perdendo tempo, infelizmente. Vamos lá para o terceiro erro, que é acreditar que treinar muito, que desenhar bastante, vai te fazer ter realismo. É um erro clássico. Hoje em dia a gente está na era do conteúdo, tem conteúdo demais pela internet, para tudo que é lugar. E aí o que se pensa? Eu vou ver o máximo, eu vou pegar e começar a treinar bastante, desenhar bastante e vou ter realismo, vou ter resultado. E aí tem um grande detalhe, você está pegando vários conteúdos basicamente superficiais, porque você não está aprofundando de verdade, e você pega esse entendimento raso e começa a treinar bastante, só que está faltando analisar várias coisas. Você comete erros que você não sabe que está cometendo, de repente você já está percebendo aqui erros que você cometeu até aqui, que você nem sabia, e aí você vai criando vícios, vai insistindo e continuando repetindo esses erros. Você pode treinar bastante, que parece que o resultado não vem. Então concorda que ficar fazendo desse mesmo jeito não vai te trazer resultado, você precisa fazer alguma coisa diferente para conseguir mudar o resultado que você está tendo. E esse é um erro clássico, a gente ficar acreditando e se baseando em entendimento raso. É um dos maiores erros. Vamos fugir um pouquinho do desenho para você entender o que é um conceito raso, o que é um entendimento vago, raso, e o que ele gera em você. Se eu te falo uma frase, por exemplo, comer pouco e fazer atividade física emagrece, concorda? Provavelmente você vai falar, sim, comer pouco, fazer atividade física emagrece. Ok, mas aí eu te pergunto, cadê os detalhes? Isso aqui é o raso, cadê os detalhes para a gente se aprofundar? O que é comer pouco? Eu posso ir fazer um treino pesado? Que tipo de treino, que tipo de atividade física para o objetivo que eu quero? Eu posso fazer um treino pesado e comer pouco. Antes de fazer, comer uma saladinha. Salada é saudável, eu vou comer pouquinho. Uma salada pouquinho e vou treinar. Eu posso? Obviamente que não. Depois desse treino pesado que eu fiz, eu vou comer pouco. O que eu tenho que comer exatamente? O que é comer saudável? Qual a quantidade? Então você vai percebendo um nível de profundidade que você não sabe ainda. E o problema não é esse, o problema maior é o que vai gerando nas pessoas. Aqui eu estou usando exemplo de atividade física, mas isso aí vale para um monte de coisa na vida da gente. Por quê? Porque vai gerando uma frustração gigantesca. Porque, olha só, a pessoa vai lá e treina, vamos supor. Treina bastante. Eu tô treinando bastante. No desenho também, tô treinando pra caramba, Henrique. Olha só, tô fazendo desenho atrás de desenho, treinando um monte de efeito aqui e eu vou ter realismo. Na academia, eu tô treinando pra caramba, eu tô treinando muito. Mas ela pode estar treinando errado, não é mesmo? Anota isso, que é muito importante. Treinar muito não é treinar certo. Treinar muito não é treinar certo. Você precisa ter consciência desse treino. Voltando à analogia da academia, que tipo de treino para o objetivo que você tem? Que tipo de alimentação? Você percebe como um treino errado, ele vai te causar dor. Um treino errado pode comprometer sua coluna, pode te dar uma hérnia de disco. Olha o nível. Ah, Henrique, mas é só desenho. Um treino errado no desenho vai te causar dor da frustração. Porque você vai
chegar na conclusão de que você não é bom, que você não é capaz, que realismo não é para você. Por quê? Porque você está fazendo do jeito errado e você está treinando. Você está treinando, você acredita que você já treinou bastante e não teve resultado. Que solução que vai ter para você? Mas a verdade é que você pode estar treinando errado, pode estar cometendo erro. E aí, esse problema piora ainda mais, tá? Se você acha que isso aqui já é ruim, piora mais. Vamos voltar aqui para a analogia da academia. Muitas pessoas, não só nesse exemplo como em vários, elas vão criando falsas crenças. Por quê? Porque elas não têm resultado. E aí elas começam a criar frases, conceitos que eu falei sobre isso na aula 1. É genética mesmo, não é pra mim. Nasci para ficar acima do peso, né? É genético, os outros conseguem. Aquela pessoa ali tem a genética, uma predisposição para isso. Até a pessoa começar a ver, de repente, um ex-gordinho, uma pessoa que tinha uma situação além da dela, conseguiu ter resultado. Ela começa a ficar sem chão, ela fala, caramba, como que a pessoa consegue? Por que eu não consigo? Se os outros conseguem, por que eu não consigo? E aí a ficha cai que você está fazendo errado, que você está treinando errado. Por mais que você esteja treinando demais, se dedicando pra caramba, se você está fazendo errado, você não tem o mesmo resultado que a pessoa que compreendeu, que teve o conhecimento aprofundado de verdade, compreendeu, tem o resultado. De forma hierárquica, se você analisar os atletas, quem tem mais resultado? Vamos começar, quem tem resultado de verdade nesse exemplo que eu estou dando? Atletas, nutricionistas, personal trainers, olha o resultado que eles têm. Ah, Henrique, mas eles são especialistas. As pessoas que eles ensinam que compreendem de verdade, pessoas comuns, têm resultado também. Porque compreenderam esse conhecimento de forma profunda. Se você fica no entendimento raso, vai gerar tudo isso em você. Ah, Henrique, mas fulano, tem pessoa que consegue, que dominou o realismo sozinho e tal. Sim, concordo, a grande minoria, né? É a exceção da regra. A gente não está falando sobre exceção da regra. E eu nem digo tanto que é só assim tão simples como parece. Às vezes a pessoa levou anos e anos para ter um resultado. Só que a gente julga porque a gente não vê a dedicação da pessoa, a gente não vê os perrengues, a gente só vê o resultado. Então esse é o terceiro erro e o problema desse erro é exatamente esse. Né? A crença que você pode criar, a frustração que você pode ter de acreditar que depende de dom e por aí vai, tudo que eu já venho falando até aqui. Então cuidado com isso e anota, tá? Treinar muito não é treinar certo. E qual a melhor maneira de você mudar isso? Participando aqui do aquecimento, se comprometendo e estar na jornada. É por isso que eu estou batendo nessa tecla para você entender a importância real. Porque sem consciência, sem esse conhecimento, a chance de você continuar sem resultado é enorme. Tá certo? A gente já falou sobre os princípios na aula de ontem. Hoje estamos batendo na tecla dos erros, dos principais erros. Amanhã a gente vai começar a se aprofundar mais, a gente vai começar a entender sobre materiais para desenho. Tá? Qual o tema da aula de amanhã? É materiais para desenho realista, o que você precisa para começar, tá certo? Só recapitulando o que a gente entendeu aqui hoje. Desenho realista é para você que está no absoluto zero, tá? Que descobriu o realismo agora, se apaixonou por esse estilo, quer aprender. É para você também que é iniciante, que já iniciou, precisa desse conhecimento, quer aperfeiçoar as suas técnicas, é o melhor momento. Para você intermediário também que não está satisfeito com o resultado que você está tendo, é o melhor momento para você ter esse conhecimento, para você dar o próximo passo e ir para o seu próximo nível. Objetivos do realismo a gente viu, você pode desenhar por hobby, você pode ter uma renda com desenho tranquilamente, né? Profissionalizar quando você segue o método, quando você chega no resultado. Pode ser como uma terapia para você, mostrei isso para você aqui. A gente entendeu 3 principais erros, tá? O primeiro sobre observação. Não é só sentar, observar e acreditar que vai ter realismo, tem muito mais coisa que você precisa saber, você vai ir descobrindo aqui. Segundo erro, que é treinar demais, acreditando que vai ter resultado porque está treinando muito, desenhando bastante. Cuidado, né? Aprofundei um pouquinho para você entender o porquê disso. Terceiro erro, acho que eu troquei as bolas, mas mais um outro erro, que é acreditar que fazer texturas de pele, vários detalhes, colocar no seu desenho, isso vai deixar o seu desenho realista. Cuidado, né? Cuidado, porque você pode estar cometendo vários erros achando que já sabe, e o que mostra que você não sabe é o resultado que você ainda não tem, tá certo? Você viu a imagem, que se você não tá bom ainda no básico, e uma imagem que passa tanta
tanta realidade como qualquer outra. Se você não consegue realidade no básico, como que você vai conseguir realidade no complexo? Então, material de apoio, já vou falar sobre o material de apoio, sobre a senha para você baixar o seu material que vai ser enviado no grupo de WhatsApp. Tá? Se você não está participando, depois os links vai estar aqui embaixo, mas presta atenção agora. Tá? Eu quero lembrar você que tudo isso aqui, esse aquecimento, faz parte de algo muito maior. Tá? Eu preciso te lembrar que faz parte da jornada do zero ao realismo, que é importantíssimo você estar na jornada. É importantíssimo você estar no aquecimento, chegar aquecido e preparado, mas a jornada é o jogo, né? Só aquecer e não comparecer na partida não faz sentido. Então anota na sua agenda, tá? Os dias, os horários, convida mais pessoas, tá? É muito melhor você ir acompanhado você vai mais longe, né? Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então convida pelo menos 5 pessoas, manda mensagem para essas pessoas que você acredita que merece, que precisa também desse conhecimento, que você quer estar junto, vai aumentar a nossa energia. A gente vai ter uma comunidade do evento no Facebook, vai ser top, a gente vai trocar experiência, você vai colocar a atividade que você estiver fazendo. Então convida, manda mensagem, faça stories, me marca, né, @Henrique Oliveira Desenhos no Instagram, manda o link da aula de aquecimento para a pessoa, manda o link para se inscrever na jornada. Se você não se inscreveu na jornada ainda, o link tá aqui, tá? Os links estão aqui. Você se inscreve, tudo de forma gratuita, a jornada é gratuita, tá? Você vai colocar seu nome e seu e-mail para se inscrever. E aqui a gente está fazendo esse aquecimento para você chegar aquecido na jornada. Então vamos lá, material de apoio. Qual que é a senha, Henrique? Para mim, baixar o material. Você vai baixar e a senha é crescimento, tá? Crescimento. Você escreve em minúsculo e você tem até a meia-noite de hoje para baixar. Por quê? Porque é uma forma de honrar você que está aqui no horário da aula. Tá? Então você vai receber no WhatsApp o link, vai fazer o download, colocar a senha, você tem até meia-noite, depois some. Tá? Lembrando também que o aquecimento é sempre às 8 horas da noite. Amanhã a gente tem a terceira aula de aquecimento, às 8 da noite. A jornada também é às 8 da noite. Tá? A gente está fazendo às 8 para você já ir acostumando com esse horário para quando chegar a semana da jornada. E aí na próxima aula, amanhã, às 8 horas, a gente tem um encontro marcado. O tema da aula de amanhã é materiais para desenho realista, o que você precisa para começar, tá certo? Se você tem essa dúvida, amanhã você vai esclarecer. E falando em dúvidas, toda dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, manda por direct. Se você estiver na comunidade, manda sua dúvida, manda sua dificuldade, suas dúvidas para mim ainda te ajudar a alinhar esse conteúdo, te ajudar ainda mais. Esclareça o máximo de dúvida que você puder, tá certo? Não fica com dúvida, ok? Então a gente se vê amanhã às 8 horas da noite na terceira aula de aquecimento. Até lá!